a gente estava aqui justamente na nossa primeira tela refletindo sobre o que é atender bem. O que vocês me diriam sobre o que é atender bem? É resolver sempre os problemas que nos trazem? Infelizmente, muitas vezes a gente não tem como, né? Às vezes isso foge à nossa possibilidade, até ao nosso papel ali, porque, conforme nós já conversamos, às vezes o cidadão nos traz situações que não são de função do legislativo ou do executivo de um município, né? Então, às vezes, o nosso papel ali vai ser de atender bem, porém, explicar para a pessoa que aquilo foge ao nosso papel, foge às nossas possibilidades daquele momento. Então, atender bem é muito dentro daquela ideia que a gente estava conversando lá no começo do nosso encontro, que é a ideia de estarmos a serviço. Você ainda não estava na sala, né? Quando a gente estava falando, chegou um pouquinho depois, eu acho, ou não? Você já estava? Ah, então ele não estava ainda. Eu lembro que ali naquele cantinho tinha alguém que ainda não tinha entrado. Então a ideia é exatamente isso. Atender bem é lembrarmos que somos servidores, ou seja, estamos ali a serviço das pessoas. Isso é necessário na área pública? Isso é necessário no serviço público? A própria palavra já diz. Se é serviço público, a gente só existe em função de uma comunidade. A gente só existe porque estamos num município organizado como comunidade e que está ali para atender aquelas pessoas que nos procuram. Então, isso é nossa função precípua. Isso é muito parte da nossa responsabilidade, essa ideia de estar a serviço. Então, é mais ou menos nesta linha que a gente vai pensar o que é atender bem, né? E isso, eu gosto muito de frisar, que isso está em tudo na gente, né? Eu trabalho muito com comunicação pessoal, então eu friso muito essa ideia de que tudo na gente comunica. Então a nossa postura tem que ser de acolhida, o nosso semblante tem que ser de acolhida, o nosso gestual tem que ser de acolhida, para que as pessoas saibam e percebam que tem ali um servidor público, alguém que está na posição de acolhê-las, mesmo que a nossa notícia, às vezes, possa não ser positiva para aquela pessoa, mas demonstrarmos em tudo na gente que nós estamos ali para acolhê-los. Claro que tem todas aquelas situações que a gente falou antes, até que Keila, misturei Leila com Kelly, até que a Keila trouxe para a gente, por exemplo, tem pessoas que são inconvenientes, tem pessoas que são agressivas, tem pessoas que chegam bêbadas. Então, o estar a serviço também, muitas vezes, é de demonstrarmos uma postura firme para essas situações. Então, quando eu falo que tem que ser uma postura de acolhida, eu não quero dizer que tem que ser uma postura frouxa por ser de acolhida. Muitas vezes a nossa acolhida vai ser dizer assim, fulano, hoje você não vai poder entrar aqui porque você não está em condições de entrar. Sinto muito. É firme, é duro, mas às vezes é o que a gente tem que fazer. E isso é muito da postura do líder mesmo, né? Todos nós somos líderes nessas circunstâncias. O líder não é só aquele permissivo. O bom atendente não é aquele que só tem sorrisos a distribuir. É aquele que muitas vezes precisa usar da franqueza dura de dizer, olha, assim não dá. Como você muitas vezes tem que dizer para o presidente da Câmara, presidente, assim não dá. Como você, Aristides, também, muitas vezes tem que dizer, olha, até aqui dá para fazer, isso daqui não dá para fazer. A gente tem que ser firme nessas circunstâncias. E ainda assim, isso também significa atender bem. Então, atender bem não é dizer sim sempre. Como é que a gente faz com os nossos filhos? Não é exatamente esse tipo de pensamento que a gente tem? A gente tem que dizer não, muitas vezes, para os nossos filhos. Às vezes até com dor no coração. Eu tenho uma pequenininha de 5 anos que se eu deixar, ela come miojo todos os dias. Porque miojo para ela é o banquete. E eu tenho que dizer assim, olha, miojo todo dia não pode. Porque ela não tem a consciência de que aquilo vai fazer mal para a saúde dela. Então, mesma coisa nós em relação aos nossos clientes. Quem são os nossos clientes? Para alguns são os clientes internos, o público interno da Câmara. Para outros são os cidadãos que vêm nos buscar, que vêm nos procurar. Então, atender bem é ter a postura de acolhida, mas ter a consciência de que não é sorriso sempre, ter a consciência de que nem sempre vai dar para ser um sim para quem nos busca, não é? Atendimento personalizado. Vamos pensar um pouquinho nisso também.
todos nós aqui somos de municípios de médio a pequeno porte. Não é? Então isso tem uma característica muito bacana, muito legal, que nós ainda temos a oportunidade de conhecer as pessoas. Quando nós estamos nos grandes centros urbanos, o mundo é ainda mais cruel, né? A gente falava da crueldade, da competitividade, etc. Quando nós estamos nos grandes centros urbanos, essa relação humana muitas vezes se perde. Por exemplo, eu nasci e cresci em Curitiba. Morei no centro da cidade em algumas circunstâncias, mas boa parte da minha vida eu morei em bairro, que a gente ainda tem a condição, a possibilidade, a oportunidade de conhecer quem são os seus vizinhos do lado. E saber o nome, saber um pouco da vida daquelas pessoas. Então isso é muito das cidades de menor porte, né? E isso é o gostoso dessa oportunidade que a vida ainda nos dá. Nas oportunidades em que eu morei, por exemplo, no centro da cidade em apartamento, eu não conhecia os vizinhos de apartamento, gente. Pense no quanto isso é ruim. Você entra no elevador, você diz bom dia. Aliás, curitibano nem diz. A nossa fama é de que a gente nem diz o bom dia, né? Você entra no elevador, o máximo que você diz é bom dia. Será que chove hoje? Não sei e não quero saber como é o nome daquela pessoa, se ela tem algum problema na vida, se ela está feliz, se ela tem filhos, se ela casou, se ela optou por ser solteira. Não sei nada e não quero saber. Isso é horrível. Então, nós ainda temos essa oportunidade de conhecer as pessoas. Como é que é na realidade de vocês, no município de vocês, no dia a dia de vocês? Tem muita gente que a gente consegue conhecer pelo nome. O fulano é lá da área rural. O Beltrano que vem aqui do centro e não sei o quê. Tem essa possibilidade? Né? Legal isso, né? E o contrário também é verdadeiro, né? O cidadão também sabe onde mora o prefeito, onde mora o vereador, às vezes onde mora o servidor da Câmara. Então, ao mesmo tempo que isso é fascinante, maravilhoso, é super legal, claro que isso também tem os seus poréns, né? Tem os seus ônus e bônus essa situação. Então, nós estamos mais expostos por também estarmos nessa proximidade tão grande. Mas temos que aproveitar o que essa proximidade nos dá de bom, que é essa possibilidade de um atendimento personalizado. Vocês imaginem, por exemplo, uma grande loja de departamentos, quando quer oferecer um atendimento personalizado aos seus clientes. Pega um Walmart da vida. Quando a gente vai no Walmart, a gente não tem condições de ser reconhecido como um cidadão. A Adriane está entrando ali. A Adriane gosta de comprar sucrilhos de bolinha de chocolate, por exemplo. Vamos oferecer os sucrilhos de bolinha de chocolate para a Adriane. Isso seria um atendimento personalizado, né? Com essa frieza, por exemplo, das grandes empresas, isso quase que não é possível. Aí, essas empresas lançam mão, mais uma vez, da tecnologia que permite o que a gente chama de marketing de relacionamento, que é a nossa velha cadernetinha da dona Antonieta, que ia na farmácia para comprar o creme Rugol. E quando chega o creme Rugol, eu vou ligar para a dona Antonieta para dizer que chegou. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue fazer isso, né? Com os CRMs da vida e essas ferramentas que nos permitem, isso que você falou, os algoritmos nos permitem perceber quais são os hábitos de compra, frequência de compra dos nossos clientes. Mas nós temos isso na cadernetinha. Nós temos isso na nossa vivência do dia a dia, de saber qual é o estilão do fulano que vem bêbado toda semana querer assistir a sessão da Câmara, ou querer ir no gabinete do vereador tal. Então, conhecendo a figura, a gente sabe como tratar. Ao mesmo tempo em que, conhecendo o outro, por exemplo, aquele que eu falei, aquele chato que toda semana está lá, a gente tem como reconhecer até a importância daquele cidadão, porque a gente sabe que toda semana ele está ali. No dia que você fizer algo que tenha a ver com a vida dele, é até bacana você dizer, olha fulano, tem uma coisa aqui para te contar que eu sei que você vai ficar feliz, porque você conhece o fulano. Então, nós temos essa oportunidade de oferecer um atendimento personalizado, de conhecer a fundo quem são as pessoas. E quando não conhecemos, nós podemos passar a conhecer, porque são pessoas que estão ao nosso redor e que estão muito próximas da gente. Eu gosto muito dessa visão de município, porque município é quem está próximo do cidadão,
né? As coisas acontecem nas cidades. O nosso ex-prefeito e ex-governador Jaime Lerner falava muito sobre isso. As coisas acontecem na cidade. As coisas acontecem no município. O município é íntimo do cidadão, né? Então nós temos que aproveitar o que isso nos traz de possibilidades para desenvolver um trabalho melhor. Nós temos, por exemplo, a chance de conhecer de fato quais são os problemas da nossa cidade, para auxiliar o nosso prefeito, o nosso vereador. Nós sabemos, porque as pessoas nos trazem de pertinho isso. Agora você acha, imagina, por exemplo, um prefeito de São Paulo, ele sabe que a rua José da Silva está esburacada? Não sabe, não sabe. Ele precisa se cercar de inúmeras e inúmeras pessoas que vão fazer esse serviço de olhar a rua por ele. O nosso prefeito pode ir lá visitar, né? Então isso nos dá grandes possibilidades de apurar ainda mais, de melhorar ainda mais as nossas formas de relacionamento com essas pessoas. Eficiência e eficácia nos atendimentos. O que é um atendimento eficiente? Hein, Maria? Menor tempo possível com as ferramentas adequadas. E eficaz. Quase a mesma coisa. O pessoal da administração gosta de diferenciar eficaz e eficiente. Sequência de licitação e pregoeiro. Né? Usar as ferramentas adequadas no menor tempo possível com resultados positivos. Com os resultados positivos. Resultados pretendidos. Então, vamos trazer isso para o nosso dia a dia? Será que nós conseguimos oferecer esse atendimento eficiente e eficaz para o nosso público, seja o nosso público interno, seja o cidadão que nos procura? Será que eu tenho, por exemplo, conseguido oferecer a entrega dentro de um prazo estabelecido? Isso é uma coisa bem importante a ser pensada na área pública, né? Eu lembro desses programas, era a Rede Globo que tinha um programa, era o Jornal Hoje deles, lá da hora do almoço, só que as versões regionais, agora mudou de nome no país inteiro, mas o de São Paulo, por exemplo, é o SPTV. O SPTV, na hora do almoço, era um jornalismo popular, de ir lá mostrar a rua esburacada e dizer assim, o secretário de obras prometeu que até o dia 20 de setembro esta rua estará consertada. Então nós marcamos na nossa agenda que no dia 20 de setembro nós vamos voltar lá para saber se a rua foi arrumada ou não. E no dia 20 de setembro volta lá, olá, tudo bem? Para ver se ela foi consertada ou não. Eu lembro de uma vez que eu estava por lá e a reportagem era um bolo de aniversário para uma rua esburacada. Porque hoje faz 1 ano que nós estivemos aqui e a prefeitura prometeu consertar e não consertou até hoje. Então hoje nós vamos comemorar 1 ano do buraco da rua. Então a gente tem que responder ao cidadão, porque é ele que passa naquela rua todos os dias. É ele que está vivenciando ali aquela dificuldade. Então, se a gente trouxer mais uma vez, né, trazendo da iniciativa privada os conceitos, as condutas para a nossa administração pública, nós podemos pensar nisso também. Estabelecermos metas. Não é? A gente só vai prometer se a gente tiver condições de cumprir. Nunca prometer o que você não pode cumprir. Quando o Marcos, por exemplo, não eram todos que estavam acompanhando, o Marcos no comecinho do nosso intervalo ali contou uma situação que ele teve, inclusive de exposição indevida da imagem, não é? No caso da sua voz, né, Marcos? Caberia até um processo nesse caso, mas o que aconteceu? A gente falou sobre fake news, ele falou, às vezes não é nem fake news, às vezes é uma barrigada que a gente dá como jornalista, né? E nesse caso ele agiu extremamente correto, porque quando se faz uma reportagem, a gente reporta o que o outro nos disse. Então, nesse caso específico, a administração do hospital falou para ele que tinha 8 ortopedistas e que trabalhavam full time, né? Um rendia o outro para ter o atendimento 24 horas. E uma cidadã ligou para o celular dele às 6 horas da manhã, dizendo que ela tinha estado no hospital e não tinha ortopedista.
como é que ele escreveu na reportagem que tinha ortopedista 24 horas? Aí ele explicou, não, eu escrevi que o fulano disse, e não eu dizendo que tinha. Eu escrevi que o fulano declarou que tinha 8 ortopedistas. E só que o que ela fez? Ela gravou a fala dele e jogou nas redes sociais. Ainda com o cuidado de bloqueá-lo para ele não ver. Ele ficou sabendo por terceiros.